Em dezembro de 2015, por volta das 21h30, uma câmera de segurança de uma unidade da Dunkin' Donuts capturou imagens de um homem e uma mulher, funcionários da loja, caminhando em direção à sala nos fundos. Eles saíram do campo de visão por alguns segundos. Pouco depois, o homem reapareceu na filmagem, sem sinais de que algo fora do comum tivesse acontecido. Minutos depois, clientes estranharam a ausência de funcionários e chamaram a polícia. Foi então que os policiais fizeram uma descoberta horrível. Nos fundos da loja, encontraram o corpo sem vida de uma mulher indiana, identificada como Palak Patel. Ela havia sido brutalmente assassinada pelo homem que aparecia nas filmagens, que mais tarde foi identificado como seu marido, Bhadresh Kumar Shetambai Patel. Documentos judiciais revelaram que o casal enfrentava conflitos intensos nos meses anteriores ao crime. Os dois estavam com vistos próximos do vencimento. Palak desejava retornar à Índia, enquanto Bhadresh Kumar queria permanecer nos Estados Unidos. Incapaz de lidar com a situação, ele optou por um ato cruel e tirou a vida da esposa. Após o assassinato, Bhadresh Kumar foi visto pela última vez pegando um táxi de um hotel em Nova Jersey para uma estação de trem em Newark. O que aconteceu com ele depois disso permanece um mistério. Para aumentar a visibilidade do caso, o FBI incluiu Patel na lista dos criminosos mais procurados e ofereceu uma recompensa de $250 mil por informações que levassem à sua captura. Contudo, quase uma década depois, ele continua foragido e o caso permanece sem solução. Alejandro Rosales Castillo, atualmente com 26 anos, é o mais jovem na lista dos criminosos mais procurados pelo FBI. Há mais de 8 anos, ele entrou no radar das autoridades devido a um crime ocorrido em 2016. Naquele ano, Castillo atraiu sua colega de trabalho, Sandy Lee, para uma área isolada no condado de North Carolina e, tragicamente, tirou sua vida. Dias depois, o carro de Sandy foi encontrado abandonado em uma estação de ônibus em Phoenix, Arizona. Durante a investigação, descobriu-se que várias pessoas estavam envolvidas no caso. Entre elas estavam a vítima, Sandy Lee, a Mia Fair, outra colega de trabalho, e o próprio Alejandro. Os três trabalhavam juntos em um restaurante em Charlotte. Segundo relatos, Castillo e Sandy tiveram um breve relacionamento. Mas após o término, ele começou a namorar Emia. Documentos judiciais revelaram que Sandy havia emprestado dinheiro a Castillo. Em 9 de agosto de 2016, ele enviou uma mensagem a ela pedindo que se encontrassem, sob o pretexto de devolver o valor devido. No entanto, ele a roubou e tirou sua vida. Logo após o crime, Castillo fugiu para o México, acompanhado de Amia, sua namorada na época. Imagens de câmeras de segurança mostraram o casal cruzando a fronteira em Nogales, Arizona. Meses depois, Amia se entregou às autoridades no México e confessou ter ficado com Castillo na casa de um primo dele. Contudo, ela relatou que, em determinado momento, ele desapareceu sem explicação. Amia foi acusada de cumplicidade após o homicídio e roubo do veículo. Desde então, Castillo continua foragido. A última informação concreta aponta que ele provavelmente ainda está vivo no México. Sua aparência na época incluía cabelos curtos e laterais raspadas, mas não há outros detalhes atuais. O FBI mantém uma recompensa de $4 milhões por informações que levem à sua captura. Mas até o momento, não houve novas pistas ou atualizações sobre o caso. Em 2016, a empresária búlgara Ruja Ignatova subiu ao palco do evento Coin Rush Global, realizado no icônico Wembley, em Londres. Vestida com um deslumbrante vestido vermelho, ela apresentou sua visão para o futuro da OneCoin, sua empresa de criptomoedas. Durante sua fala, Ignatova fez uma declaração ousada. Em 2 anos, todos esqueceriam o Bitcoin, pois sua moeda seria a única e verdadeira criptomoeda dominante no mercado. Entretanto, mal podiam imaginar os entusiásticos investidores presentes que estavam embarcando em algo que o New York Times descreveria mais tarde como um dos maiores golpes financeiros da história.
Apelidada de Rainha das Criptomoedas, Ruja prometia retornos impressionantes, multiplicando os investimentos por 5 ou até 10 vezes. Embora essas alegações fossem sinais claros de alerta, o delírio global pelas criptomoedas fez com que uma enxurrada de investidores apostasse na OneCoin sem hesitar. Entre 2014 e 2016, a empresa conseguiu arrecadar mais de 4 bilhões de dólares, com mais de 50 milhões vindos de investidores nos Estados Unidos. No entanto, quem comprou a moeda logo descobriu que a OneCoin funcionava, na verdade, como um esquema de pirâmide. Os participantes eram incentivados a recrutar amigos para investir, criando um modelo de marketing multinível que, por algum tempo, parecia funcionar a favor de Ruja. Porém, no mesmo ano de 2016, começaram a surgir reclamações de investidores que enfrentavam dificuldades para vender suas OneCoins e perceberam que os lucros prometidos não passavam de ilusões. Com o aumento das queixas de investidores sobre como recuperar o dinheiro aplicado, rumores de que a OneCoin era um golpe começaram a se espalhar na internet. Isso chamou a atenção da mídia e de investigadores federais, mas infelizmente a reação aconteceu tarde demais. Menos de 1 ano e meio após sua grandiosa apresentação em Wembley, Ruja Ignatova embarcou em um voo da Bulgária para a Grécia e desapareceu, nunca mais sendo vista. Durante as investigações, e-mails chocantes escritos pela própria Ruja foram revelados por autoridades federais. Neles ficava evidente que ela tinha plena consciência de que estava enganando seus investidores. Desde o início, ela admitia que a empresa não minerava nenhuma criptomoeda real, descrevendo a OneCoin como lixo e seus investidores como idiotas por acreditarem nela. Em uma das mensagens, Ruja detalhou um plano de fuga para seu amigo Carl Greenwood, sugerindo que eles simplesmente pegassem o dinheiro, fugissem e culpassem outra pessoa pelo esquema. Carl Greenwood acabou confessando seus crimes, incluindo fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro, sendo condenado a 20 anos de prisão. Enquanto isso, ficou claro que o FBI já estava monitorando Ruja antes mesmo de sua fuga. Eles recrutaram até mesmo o namorado americano da empresária para investigar as práticas obscuras da OneCoin. As investigações revelaram que Ruja era extremamente inteligente, fluente em 4 idiomas e havia trabalhado em uma consultoria renomada antes de se tornar obcecada por moda e por construir uma imagem pública impecável. Infelizmente, todas essas habilidades foram usadas para executar seus planos fraudulentos com precisão. Acusada de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e fraude de valores mobiliários, Ruja Ignatova tornou-se a 11ª mulher a integrar a lista de mais procurados do FBI. Apesar dos esforços das autoridades, seu paradeiro continua um mistério. Há especulações de que, após sua fuga, Ruja tenha alterado drasticamente sua aparência, dificultando ainda mais sua localização, e que viaja constantemente com guardas armados, reforçando o mistério em torno de seu paradeiro. Perturbadoramente, surgiram alegações de que ela teria sido assassinada por um cúmplice, embora nada disso tenha sido comprovado. Se ainda estiver viva, o FBI acredita que Ruja esteja usando um passaporte alemão e transitando entre países como Emirados Árabes Unidos, Bulgária, Alemanha, Rússia, Grécia e outras nações da Europa Oriental. Sua habilidade em se esquivar de investigações ao longo de quase 8 anos, desde seu desaparecimento, dificulta as chances de localizar a auto-intitulada Rainha das Criptomoedas. Enquanto seu destino permanece incerto, uma coisa é clara: Ruja Ignatova é responsável por orquestrar um dos maiores golpes financeiros da história, enganando milhares de investidores em todo o mundo. Em 12 de maio de 2012, Arnaldo Jens e sua esposa australiana saíram para comemorar seu casamento em um Maserati preto de 2006. Menos de 24 horas após a cerimônia, Arnaldo matou sua esposa com várias facadas no carro, arrastando seu corpo para a banheira do banheiro de seu apartamento em Burbank, Illinois, e desaparecendo sem deixar vestígios. Quando não voltou no dia seguinte para pegar as crianças na escola, a família acionou a polícia.
A vítima foi encontrada em sua banheira, ainda vestida com o traje de noiva. Logo após o crime, foi lançado um esforço nacional de busca por Arnaldo, mas ele já havia fugido. Durante a investigação, foi revelado que ele havia informado a um amigo, antes de fugir, para dizer que ele havia ido para o México caso alguém perguntasse. Acredita-se que Arnaldo tenha se escondido em Durango, no México, com membros de sua família. Inicialmente, uma recompensa de $100 mil foi oferecida por informações que levassem à sua captura, mas 4 anos depois, o FBI colocou Arnaldo na lista dos mais procurados, aumentando a recompensa para $1 milhão. Nos últimos 12 anos, a polícia de Burbank recebeu diversas dicas sobre o paradeiro de Arnaldo, mas nenhuma delas levou a uma pista concreta. Investigadores rastrearam seu telefone e descobriram que ele viajou de Chicago para o Tennessee, Arkansas, e depois para o Texas, próximo à fronteira com o México. No entanto, não foi possível determinar seu destino após isso. Além disso, o carro usado no crime nunca foi encontrado. Caso seja capturado, Arnaldo enfrentará prisão perpétua por homicídio de primeiro grau e fuga ilegal para evitar o processo. No entanto, com o passar dos anos, a probabilidade de ele ser preso diminui, deixando o crime sem punição. O líder de uma das gangues mais poderosas e violentas do Haiti, conhecido como Inocente, tem um histórico marcado por atividades criminosas. Apesar de seu nome sugerir o contrário, ele é responsável por uma série de atos brutais, como sequestros e assassinatos. Ele tem aterrorizado a região por anos, e devido ao seu envolvimento em crimes, ganhou um lugar na lista dos mais procurados pelo FBI. Em outubro de 2021, Inocente fez uma parceria com a notória gangue 400 Mauoso para realizar o sequestro de 17 missionários cristãos no Haiti, incluindo 5 crianças, uma delas com apenas 8 meses. Durante o cativeiro, os reféns foram mantidos sob ameaça de morte, enquanto as gangues exigiam um resgate de $1 milhão por pessoa. A libertação só ocorreu após um doador anônimo pagar uma quantia não divulgada para as gangues, que usaram o dinheiro para comprar armas. No mesmo ano, o assassinato do presidente haitiano gerou caos no país, permitindo que Inocente aumentasse seu poder, tomando novos territórios e recrutando mais membros, muitas vezes crianças. Até 2023, sua gangue já contava com cerca de 600 membros, muitos dos quais eram crianças forçadas a se juntar aos criminosos. Um ano depois do sequestro dos missionários, Inocente sequestrou 2 cidadãos americanos, um dos quais não sobreviveu. O resgate exigido foi de $300 mil. Mesmo após esses eventos, Inocente continuou suas atividades criminosas com grande sucesso. Em abril de 2024, Inocente foi destaque em uma entrevista com a CNN, onde exibiu abertamente seu luxo em meio à extrema pobreza do Haiti. Sua casa, decorada com sofás de bordas douradas e cadeiras imponentes, contrastava fortemente com a realidade ao seu redor. Durante a entrevista, Inocente falou sobre como chegou ao poder, mas de forma descarada, culpou a corrupção dos políticos haitianos, recusando-se a assumir responsabilidade por suas próprias ações. Curiosamente, ele afirmou que, antes de se tornar líder da gangue, possuía várias empresas legítimas, incluindo um hotel e uma locadora de carros, mas alegou que seus negócios foram destruídos pelo governo. Segundo analistas, Inocente já havia sido ativista político antes de se voltar para o crime, buscando ampliar sua influência por meio da violência. Atualmente, ele é procurado pelo FBI por uma série de crimes, como sequestro, roubo, assassinato, roubo de veículos e destruição de propriedade. Há uma recompensa de $2 milhões por informações que levem à sua captura. No entanto, devido às suas poderosas conexões e à força de sua gangue armada, será extremamente difícil levá-lo à justiça. A história de Ariana de Jesus, uma menina de 5 anos que desapareceu em Filadélfia em 2000, é envolta em mistério e angústia. Depois de brincar na rua com sua irmã e amigos, ela foi sequestrada enquanto sua mãe estava fora por um momento. O desaparecimento gerou uma busca desesperada na cidade.
com sua família espalhando cartazes e panfletos. Porém, semanas depois, o corpo de Ariana foi encontrado sem vida no porão de um prédio abandonado, perto de onde ela foi levada. O caso se tornou ainda mais perturbador quando os investigadores encontraram uma camiseta com um logotipo político na cena do crime, o que levou à identificação do suspeito como Alexis Flores. Durante a investigação, um homem se apresentou afirmando reconhecer o logotipo como algo associado a um homem chamado Carlos, um drifter que tinha sido empregado como faz-tudo. Apesar de algumas pistas promissoras, o caso foi arquivado por anos. No entanto, em 2007, com os avanços na tecnologia de DNA, os investigadores puderam analisar a camiseta novamente, encontrando uma combinação perfeita de DNA com o de Alexis Flores. Ele foi identificado como responsável pelo crime. Mas após ser preso nos Estados Unidos, Flores foi deportado para Honduras antes que as autoridades pudessem conectar seu DNA ao sequestro e assassinato de Ariana. A busca por Alexis Flores se tornou ainda mais difícil quando descobriu-se que ele usava vários nomes e datas de nascimento falsas ao longo de sua carreira criminosa. Ele foi incluído na lista dos mais procurados pelo FBI, com uma recompensa de 4 milhões de dólares por informações sobre seu paradeiro. No entanto, mesmo com sua inclusão na lista e o alerta sobre sua periculosidade, 24 anos após o crime, Alexis Flores continua foragido. Wilber Vaz Palomino não foi localizado até o momento. O Exército de Libertação Nacional, ELN, é uma guerrilha marxista-leninista na Colômbia, considerada uma das maiores e mais poderosas organizações criminosas da América Latina. Ao longo dos anos, o ELN expandiu suas operações para a Venezuela, aumentando seu número de membros para mais de 6 mil. Inicialmente focado em sequestros, extorsões e ataques a infraestruturas de petróleo, o grupo eventualmente se envolveu no tráfico de drogas, o que atraiu a atenção do FBI. Em 2023, Wilber Vaz Palomino entrou para a lista dos mais procurados do FBI devido a várias acusações graves, incluindo atentados, tráfico de narcóticos e assassinatos. Conhecido pelo apelido de El Porco, Palomino é um membro de alta patente do ELN, envolvido em um esquema de distribuição de drogas da Colômbia para os Estados Unidos. Um mandado de prisão foi emitido em 2020 e ele também foi acusado de assassinar defensores dos direitos humanos na Venezuela e em várias regiões da Colômbia entre 2017 e 2019. Devido à sua posição dentro da organização e ao seu envolvimento no tráfico de drogas, que afeta cidades dos Estados Unidos como Houston, o Departamento de Estado dos Estados Unidos oferece uma recompensa de até 5 milhões de dólares por informações que levem à sua prisão. Atualmente, não se sabe o paradeiro de Palomino, mas seu envolvimento na produção de grandes quantidades de narcóticos que são distribuídos internacionalmente, incluindo nos Estados Unidos, justifica sua inclusão na lista dos mais procurados.